Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós faremos a última reflexão da série Viva Bem, a sabedoria divina para o novo normal. E nesses quase 2 meses nós refletimos no livro de Provérbios sobre temas diversos. Eu tenho dito várias vezes, o livro de Provérbios ele não agrupa os assuntos, então por isso nós precisamos ler textos de capítulos diferentes para entender a mensagem. E como eu disse logo no início, fica aqui o desafio para você, para que você leia um capítulo por dia de Provérbios. Você vai conseguir ler o livro todo em um mês. Você vai ver que existem provérbios que se repetem, outros que são enfatizados, e com certeza a reflexão, não apenas de uma leitura, mas de uma caminhada, de um caminhar com o livro de Provérbios, fará de você uma pessoa sábia, uma pessoa que vai ter uma reflexão mais aprofundada do que Deus quer para nós. Hoje eu quero falar sobre o culto, sobre a adoração. E o tema da mensagem de hoje é: purifique o seu culto a Deus. Por que eu pensei em trazer essa mensagem? Especialmente porque eu tenho visto que muitas pessoas estão colocando palavras na boca de Deus, principalmente por causa da pandemia. Alguns têm questionado se Deus existe, porque se é possível que exista alguém superior, ele não deixaria que a pandemia tivesse acontecido. Ou então alguns dizendo que Deus é incapaz de resolver, outros ainda tentando demonstrar que Deus está usando isso como um castigo por causa do pecado, por causa das ações corruptas do ser humano. Então, para que a gente não tome esse caminho de colocar palavras na boca de Deus, o que cabe a nós é uma postura de adoração, uma postura de serviço, uma postura de reconhecimento. E eu quero então trazer alguns provérbios, alguns textos para que a gente faça essa reflexão de hoje. Na verdade, eu escolhi 3 textos que, na minha maneira de ver, apontam aquilo que é primordial no livro de Provérbios para que a gente entenda o que Deus deseja de nós no culto que é oferecido a Ele. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 28. Nós faremos nesse primeiro momento a leitura do verso 14. Diz assim: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Você sabe que no livro de Provérbios a ideia do temor a Deus, ela corresponde a uma espécie de constrangimento, de quebrantamento diante de alguém maior, de alguém mais poderoso, de alguém mais forte do que nós. Podemos descrever que o temor ele é semelhante ao medo, no sentido de que ele nos causa um grande impacto, mas o medo ele seria o aspecto negativo desse impacto, desse quebrantamento, porque nos faz querer nos afastar daquilo que nos causou o temor. Sendo que o temor, então, ele é essa vontade de nos aproximar, de conhecer, de criar interesse por aquilo que está diante de nós. Então, a Bíblia vai dizer que, especialmente o livro de Provérbios, vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós temos esse reconhecimento de que Deus é maior do que nós, mais sábio do que nós, mais poderoso do que nós então encontramos o caminho da sabedoria, o caminho de viver bem conosco, com as outras pessoas e especialmente com o próprio Deus. Então veja, esse texto ele diz que é feliz a pessoa, o homem, que é constante, ou seja, ele não tem o temor de Deus apenas em momentos específicos. Muitas vezes nós utilizamos uma expressão na igreja que a gente fala que algumas pessoas são como fogo de palha, ou seja, ele pega rapidinho e logo apaga, porque são picos, são momentos que a pessoa tem de compromisso com Deus
em outros momentos ela se desvia, nos outros momentos ela esfria, vamos dizer assim, espiritualmente. Então aqui, a característica que vai fazer o nosso culto ser purificado é a constância no temor, né? Quanto mais nós caminharmos com Deus, com esse coração quebrantado e na direção de Deus, mais purificado ou mais puro será o nosso culto. Isso por quê? Porque se nós buscarmos um culto que traga sempre essa emoção, que traga sempre esse fogo de palha, como eu disse, é possível que a gente insira no culto a Deus elementos apenas para que Ele nos faça ter essa emoção. Então nós vamos querer ouvir mensagens que sempre tragam emoção para nós, louvores que nos toquem nas emoções, para que a gente tenha a sensação, para que a gente chore, para que a gente sinta um arrepio, né? Talvez a gente utilize de artifícios, apagar a luz, diminuir a luz, né? E eu não estou dizendo que essas coisas são pecaminosas em si. O que eu quero trazer de reflexão para você é que o que vai de fato nos tornar felizes, o que vai fazer com que o nosso culto seja de fato dedicado a Deus é um temor que ele traz esse aspecto da constância, ele traz esse aspecto de ser perseverante. Então, nós vamos conhecendo a Deus dia após dia, não é uma única vez que a gente se encontra com Deus e isso vai causar um impacto permanente assim na nossa vida. Nós vamos todos os dias buscando, conhecendo, e todos os dias nós também vamos aprender, todos os dias nós vamos desfrutar dessa presença de Deus na nossa vida. O segundo texto que eu peço para você abrir é capítulo 21, verso 3, onde nós temos a segunda lição para nós nessa noite. Diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Aqui nós temos duas características que algumas vezes elas se confundem na nossa leitura bíblica, mas o aspecto que o texto quer nos ressaltar é que nós precisamos ter tanto uma dimensão prática de justiça, quanto uma compreensão teológica da justiça. Não é simplesmente a gente fazer alguma coisa e ter o nosso interior, o nosso coração corrompido, que vai trazer alegria ou satisfação a Deus. E também não é só a gente ter um aspecto teológico correto e, por outro lado, não agir. Então, quando nós exercitamos, e a ideia de exercitar ela é muito interessante, né? Porque ela vai se aperfeiçoando na medida do tempo. Ela exige treino, ela exige dedicação, ela exige reflexão, ela exige a capacidade de aprender com outros, ela exige uma perseverança para que as coisas sejam realizadas. E então ele vai dizer, olha, é muito mais aceitável esse tipo de prática como culto a Deus do que oferecer sacrifício. Porque oferecer sacrifício, de certa forma, é fácil. Se você tiver o recurso, você simplesmente vai lá e entrega. Ou no caso, na época, a pessoa ia lá e levava um animal, talvez ela mandasse até um empregado seu, um escravo, levar o animal lá e pronto, né? Aquilo ali não faria grande diferença na vida da pessoa. Se a gente pensar em alguém que tinha poucos recursos, talvez isso fosse um pouco mais difícil, traria ali uma dificuldade, talvez a escassez de algum alimento na casa da pessoa, mas ainda assim era possível realizar esse tipo de sacrifício sem que mudasse a vida da pessoa. Agora, a justiça e o juízo, e não ou juízo, né? Não é um ou outro, são as duas características juntas, aí implica numa transformação.
É claro que você pode imitar, você pode copiar alguém realizando atividades que sejam de justiça, de culto a Deus, mas isso não vai persistir por muito tempo. É necessário que você tenha mesmo essa transformação no coração, na mente, para que isso aconteça, né? E também é muito difícil a gente encontrar, difícil não, a gente até encontra muita gente, mas nos falta, né, a compreensão de alguém que tem o conceito de justiça, de juízo muito bem elaborado teologicamente, mas que vê as pessoas aí na rua, por exemplo, né, passando necessidades, ou então olha para os dilemas sociais que nós temos e não se mobiliza, não vai em direção daqueles que precisam. Então fica um hiato aí, né? Fica um buraco no meio das coisas e a gente tem dificuldade em conciliar essas duas possibilidades aqui. Então, o culto a Deus, né, e não é só aqui em Provérbios que é dito isso, Deus vai dizer que ele não se agrada da gordura de carneiros pelos profetas, ainda que ele tenha determinado, mas o sacrifício ele era para ser uma expressão visível de um constrangimento, de um quebrantamento que aconteceu no coração, e não apenas um ato em si de entregar um animal. Até porque a terra toda e todas as coisas que estão aqui são de Deus. Ele não tem necessidade que a gente fique entregando para ele esse animal nenhum. Tudo é dele, né? Se ele quiser, ele faz as coisas muito melhor do que nós. O que faltou para essas pessoas era entender que o sacrifício não era um fim em si mesmo. Então, o que nós precisamos fazer para que o nosso culto seja puro diante de Deus? Nós precisamos aplicar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos conseguir fazer uma conexão daquilo que nós estamos ouvindo com o dia a dia. Como eu digo sempre, nós precisamos usar aquilo que aprendemos no domingo à noite na segunda-feira de manhã. Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto está em Provérbios 15, 8 e 9. Convido você para abrir lá. Provérbios 15, 8 e 9. Diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Aqui, meus irmãos e irmãs, nós temos praticamente um resumo daquilo que nós já vimos sobre o temor a Deus e sobre a justiça e o juízo. Mas um elemento aqui que une essas duas coisas é a oração dos retos, né? Isso está no final aí do versículo 8. E aqui é tão interessante a gente pensar que o autor ele vai trazer a ideia de contraste aqui entre aquilo que traz contentamento a Deus com aquilo que traz desgosto a Deus. Então o sacrifício daquele que é perverso traz desgosto para Deus, ele não se agrada disso. E nesse sentido, o sacrifício ele era mais refinado, mais sofisticado, mais caro, né? Enquanto que a oração, ou seja, aquilo que é muito simples, aquilo que qualquer um pode fazer, vindo do reto, vindo daquele que é justo, é algo que traz contentamento, né? O segundo exemplo é que o caminho do perverso é abominação, enquanto que aquele que ama a justiça é também fonte de gratidão, de contentamento, na verdade, né, a Deus. Então, o terceiro aspecto para a gente purificar o nosso culto a Deus eu diria que nos aproximar de Deus em oração, mas não utilizando a oração como uma obrigação, como uma troca, como um cumprir uma tarefa, né? Nós precisamos entender que a oração ela é para nós que somos
filhos e filhas de Deus, um instrumento de comunhão, um instrumento de obediência, um instrumento de submissão, um instrumento de honra a Deus. E quando nós passamos a entender isso, nós passamos a ter prazer na oração. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida cristã, mas pode ser que na sua vida cristã, quando você estava num momento bom da vida, com dinheiro, com alimentos, ninguém da sua casa doente, talvez você tivesse dificuldade em orar, porque não tinha assunto com Deus, né? Esse é o aspecto de tratar Deus como se ele fosse o nosso bombeiro, né? O nosso policial, o nosso socorrista. É aquele que só é chamado quando ele precisa trazer alguma resolução. E não é assim que a gente precisa se aproximar de Deus. Esse aí é o sacrifício, né, do perverso. É aquele que faz o sacrifício, mas não pensando em agradar a Deus, mas sim em ter o crédito, vamos dizer assim, para que possa mais tarde pedir alguma coisa para Deus. Então, esses dois versos, eles vão trazer o que eu entendo como um fechamento para o nosso culto que precisa ser purificado, para que a gente, mesmo passando por lutas, para que a gente não se aproxime de Deus apenas pelas bênçãos de Deus, mas para que nós nos aproximemos dele por quem ele é. E certamente, na medida que a gente conhece a Deus com profundidade, muitos pedidos nossos deixam de fazer sentido, deixam de ter propósito, certo? Então, se você quer ter um culto, se você quer prestar um culto que purifique, que agrade a Deus, isso começa no nosso coração, começa com um temor a Deus, passa pela prática da justiça e do juízo e termina numa atitude singela do nosso coração de reconhecimento, de gratidão, de louvor e de simplicidade diante de Deus. Eu espero que esse tempo de reflexão que nós tivemos nesses 2 meses sobre o novo normal possa ter trazido algumas ideias novas, alguns ensinos novos para a sua vida. É claro que o livro de Provérbios é muito mais rico do que o que nós exploramos aqui. Como eu disse no início, fica o desafio para que você busque, continue a buscar, seja sozinho ou com a sua família, a sabedoria contida em Provérbios. Eu espero que esse tempo tenha sido proveitoso para o seu coração, para a sua vida espiritual e, mais uma vez, eu me coloco à disposição para essa caminhada de irmãos e de discípulos de Jesus. Que Deus abençoe você, um grande abraço e que Deus te abençoe.